Olá! Hoje a gente mergulha na história de uma figura muito interessante do século II, sabe? Justino Mártir. Isso aí. Temos aqui uns trechos de uma biografia dele que o colocam bem nessa encruzilhada entre a filosofia pagã e o cristianismo primitivo. Uma figura fascinante mesmo. E a nossa ideia aqui é entender essa jornada dele, né? Como um filósofo pagão virou um defensor tão forte da fé cristã. A ponto de morrer por ela, né? Exatamente. Como é que alguém que estava totalmente imerso na filosofia grega chega a esse ponto? Bem, vamos tentar desvendar isso. E o próprio nome dele, né? Mártir e filósofo, já mostra essa combinação, essa fusão que não era nada comum na época. Sem dúvida. Ele nasceu lá em Flávia, Neápolis, isso é perto da antiga Siquém, mais ou menos no ano 100. Família pagã, sabe? E teve uma educação grega helenística, de primeira linha. E ele tinha uma inquietação, né? Não era só estudo por estudo, era uma busca pelo Deus verdadeiro. Ele mesmo fala disso. Sim. Ele passou pelo estoicismo, pelo peripatetismo, pitagorismo, mas parece que foi no platonismo que ele sentiu algo diferente. Talvez por causa daquela ideia do imaterial, da alma que busca subir, né? O que é fascinante aqui é como o platonismo foi um obstáculo, mas sim tipo uma preparação para ele. Essa ideia platônica de um mundo transcendente, de uma verdade além do que a gente vê e toca, isso meio que preparou o terreno, sabe? Abriu a mente dele para a ideia de um Deus único, transcendente, e para a imortalidade da alma que o cristianismo apresentava. A filosofia para ele era um caminho válido para chegar perto do divino. E aí vem a virada de chave, né? A conversão. Provavelmente lá em Éfeso, entre 132 e 135, mais ou menos. Tem aquela história famosa do encontro com um ancião na praia. Isso. Que o questionou, né? Falou, tá, e as escrituras dos hebreus? E os profetas? E isso mexeu com ele. E também o testemunho dos cristãos, né? Vendo como eles enfrentavam a morte com coragem. Com uma serenidade impressionante, né? Diante do martírio. Exato, isso impactou demais. E aqui está o ponto que eu acho incrível. Ele não viu o cristianismo como, tipo, joga fora a filosofia. Não. Ele viu como a consumação da filosofia, a realização plena daquilo que ele buscava. Que sacada, né? E a peça-chave para ele conseguir conectar essas duas coisas, o que foi bem revolucionário na época, foi a doutrina do Logos. O verbo, a razão divina. Isso. Para Justino, o Cristo é esse Logos, a razão universal, o verbo de Deus que se fez carne. Ele dizia que essa razão era a verdade que os melhores filósofos gregos, tipo Platão, Sócrates, buscaram, mesmo que só em parte, sabe? Como se eles tivessem tido uns lampejos. Sem conhecer Cristo diretamente. Exatamente isso. Se a gente conecta os pontos, a gente percebe uma tentativa muito ousada de construir pontes, de não ver a cultura pagã só como erro, mas como algo que continha vestígios da verdade. Nossa, que interessante. Para o Justino, toda busca sincera pela sabedoria, mesmo fora do cristianismo, de alguma forma participava desse logos universal. Só que esse logos só se revelou por completo em Jesus. E como é que ele colocou isso em prática? Quando ele foi para Roma lá por 150, ele meio que agiu como um filósofo cristão, né? Abriu uma escola, debatia. Sim, ele trouxe o modelo da escola filosófica para o ambiente cristão. E escreveu bastante, né? As apologias, o diálogo com Trifon, para refutar as acusações pesadas que rolavam, né? Diziam que os cristãos eram ateus, imorais, até canibais. E Justino usou a própria linguagem da filosofia para dizer, não, peraí, os cristãos são os cidadãos mais virtuosos porque seguem o Logos, a razão divina. Ele queria mostrar que eram bons cidadãos. Justamente. Ele via Cristo como esse Logos mediador, sabe? Entre o Deus Pai, que é totalmente transcendente, e o mundo criado. Um Logos que já tinha inspirado os profetas, os sábios da Grécia, mas que agora estava ali presente de forma única em Jesus. E ele já falava algo sobre a Trindade? Sim, de forma inicial, mas já articulava sobre Pai, Filho, que é o Logos, e o Espírito Santo. O grande legado dele aí é essa tentativa de harmonizar fé e razão. Mostrar que ser cristão não era abandonar a cultura ou o pensamento.
E ele também deixou ideias sobre nós, seres humanos, né? Corpo, alma e essa parte racional, essa faísca do logos em nós com liberdade para escolher o bem. Isso, a liberdade de escolha é bem importante para ele. E as descrições que ele faz da liturgia são preciosas, como era o batismo no século II, a Eucaristia. Ele fala do batismo como um novo nascimento, perdão dos pecados, e da Eucaristia não só como memória, mas como participação real no corpo e sangue de Cristo. E tudo isso, toda essa vida de estudo, de defesa da fé, culmina no martírio, né? Exato. A coerência final, lá por 165, no governo do Marco Aurélio, que ironicamente era um imperador filósofo, Justino e alguns alunos foram presos. A ordem era sacrificar os deuses romanos. E ele se recusou. Firmemente, reafirmou a fé em Cristo, e a morte dele acabou sendo a expressão máxima de tudo que ele ensinou e viveu. E isso realmente nos faz pensar sobre a integridade, né? Entre crer, pensar e viver. Então, resumindo um pouco, Justino aparece como essa figura-chave, uma ponte. Ele mostrou que a filosofia podia ser uma preparação para o evangelho. Usou a ideia de Cristo como logos universal para dialogar com a cultura da época. Defendeu a fé de forma racional e selou tudo com o martírio. Um testemunho completo. Foi um passo enorme para a história do pensamento cristão, né? Para essa abertura ao diálogo com a razão, com a cultura. E talvez isso ainda nos diga algo hoje. Sem dúvida, ele é talvez o apologista mais importante do século II, justamente por essa tentativa de integrar tudo: fé, razão, vida. Esse esforço dele continua muito relevante. E pegando essa ideia dele de reconhecer as sementes do verbo, os vestígios da razão divina em diferentes lugares, fica aqui uma reflexão, né? Como será que essa perspectiva de buscar pontos de verdade e conexão mesmo onde há diferenças poderia inspirar nossos diálogos hoje em dia, tantas vezes tão polarizados? Fica aí para a gente